Seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Desconstruindo. Hoje nós vamos falar sobre me sinto sobrecarregada, não aguento mais. É muito comum ouvir de mulheres que se sentem sobrecarregadas hoje, emocionalmente, com muitas tarefas que tem que fazer. E hoje eu queria abordar esse tema. Você é alguém que se sente sobrecarregada? Você é alguém que hoje, quando você avalia a sua vida, quando você chega no final do seu dia, você se sente exausta, sabe? Tão cansada que no dia seguinte, para acordar ou para fazer alguma coisa, você já acorda já sobrecarregada. Hoje eu queria abordar esse tema com você. Me sinto sobrecarregada. Não aguento mais. Sabe, é muito importante você saber que essa questão de ser sobrecarregada, muitas das vezes, ela é muito mais emocional do que propriamente dito realmente de tarefas. Muitas pessoas que chegam a mim e falam estou sobrecarregada, ela tem muito tempo livre, mas ela se sente sobrecarregada por questões emocionais, não necessariamente questões práticas da vida. E porque ela se sente sobrecarregada emocionalmente, ela não consegue, por exemplo, fazer coisas práticas, ver o óbvio. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Para você sair dessa live com a sensação de que, ufa, amanhã vai ser um novo dia. Primeira coisa que você precisa entender sobre o se sentir sobrecarregada é que você precisa se preocupar com o que é o presente. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas porque elas estão demasiadamente se preocupando com o futuro. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer amanhã? E se eu não fizer hoje, será que vai dar tempo de fazer amanhã? O tempo todo sobrecarregada porque se preocupa demasiadamente com aquilo que não tem controle, que é o futuro. É claro que você precisa se organizar para poder fazer alguma coisa amanhã, mas não de uma maneira que isso sobrecarregue as suas emoções. Às vezes você está sobrecarregado do que vai acontecer daqui a 10 anos com seus filhos. Quantas vezes eu ouço, não, tem que trabalhar porque quando meus filhos estiverem na idade da faculdade eu tenho que pagar a faculdade. Ok, tudo bem, realmente você tem que trabalhar. Mas será que daqui a 10 anos você não vai estar em outra condição? E aí você coloca sobre si um peso emocional, uma preocupação exacerbada que não deveria ter. Sabe, muitas pessoas querem que as mulheres sejam Mulher Maravilha. Sabe, que faça tudo ao mesmo tempo, que seja boa em tudo. Sabe, boa como mãe, boa como esposa, boa como dona de casa, boa como profissional. E aí você entra nessa loucura de que alguém fala, eu sou boa mãe. Mas aí você não sabe, por exemplo, quais são os suportes que essa pessoa tem para ser uma boa mãe. Porque às vezes, para ser uma boa mãe, eventualmente ela vai, por exemplo, deixar às vezes de ser uma boa dona de casa. E eu não estou dizendo de ser uma ruim dona de casa. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de, eventualmente, deixar alguma coisa para trás. E às vezes a pessoa fala, não, eu sou uma excelente dona de casa, mas às vezes está negligenciando os filhos. Porque assim, se o dia tem 24 horas para todo mundo tem 24 horas. Você vai ter que optar aquilo que para você é prioridade. Muitas pessoas, quando os filhos nascem, deixam de ser boas mulheres. Por quê? Porque passam a ser boas mães, boas donas de casa e deixam de ser boas mulheres. Sabe, você precisa saber o que para você é importante. E não simplesmente o que para o outro é importante, entende? Sabe, muitas das vezes você poderia, por exemplo, deixar de fazer uma tarefa específica de casa e dar mais atenção ao seu marido. Dar atenção aos seus filhos. Eu não estou querendo definir o que você vai fazer e como que você vai fazer. Estou querendo dizer para você que essa sobrecarga emocional, você vai ter que aprender a lidar com ela e resolver ela. Sabe? Então comece a se interessar pelo presente. O que você pode fazer hoje? Você vai acordar e você vai fazer uma lista do que você pode fazer hoje. Não é o que você vai fazer amanhã, é o que você pode fazer hoje. Sabe? Comece sempre com uma lista do que você vai fazer no dia seguinte, no que você se programou. Olha e vê se ela de fato é viável. Levar filho na escola, entende? Tica e de fato verifica se ela é viável. Mesmo que eventualmente você não conclua tudo porque houve coisas que precisaram ser inseridas nessa lista,
Mas pelo menos você vai ter a sensação, e a questão é a sensação que nós estamos trabalhando, de que você fez o que tinha que ser feito. E se por acaso você for questionada, porque muitas vezes somos questionados, você tem como falar, fiz isso e isso no meu tempo de fazer isso. E tudo bem. Entende? Mas você precisa começar a viver o presente. Você precisa começar a se interessar por aquilo que é o agora. Sabe, tem tantas pessoas que estão tão preocupadas com o decorrer da semana que não vivem, por exemplo, o presente. Sabe, você precisa começar a viver o presente. Você só vai começar a deixar de se sentir sobrecarregado se você parar de ter uma preocupação excessiva. Não estou falando de uma preocupação saudável, estou falando de uma preocupação excessiva com o futuro. Com daqui a 2, 3 dias, 4, 5 dias, você não sabe nem se você vai estar bem de saúde. Se você continuar nessa sobrecarga, às vezes você, sei lá, vai ter um piripaque. E aí você não vai poder fazer nada. Entende? Então, assim, concentre naquilo que você é capaz de se concentrar. É o hoje. Não estou dizendo que você não possa se organizar. Na sexta-feira eu vou fazer isso. Ok, até pode, mas se concentre em hoje. Faça uma lista de tudo que você tem que fazer, de tudo que você tem que arrumar, de tudo que você precisa organizar e vai ticando por dia. Olha a lista e fala, eu posso fazer isso hoje. Porque às vezes existem coisas que você fica se sobrecarregando, mas elas são tão simples. Entende? Elas são tão simples. Mas porque você não tem, por exemplo, uma lista do que vai fazer, você se sobrecarrega. Ou você tem a impressão que está sobrecarregado. Sabe? Outra questão também que vai te ajudar a você não ficar sobrecarregado emocionalmente é você, sabe, se permitir sentir os sentimentos que você sente. É você sentar em um determinado momento do seu dia, sabe, eventualmente, às vezes até acordar mais cedo ou dormir mais tarde, dependendo de como é que você reage melhor, sabe, é você parar um momento e você se perceber, sabe, se perceber no seu contexto, se perceber o que você está sentindo, como que você está sentindo essas coisas. Eu tenho um costume que eu gosto muito, são duas coisas que eu gosto muito. Um é de acordar para ver o sol nascer. Não acordo todos os dias, porque hoje a rotina que eu escolhi viver, muitas das vezes não dá, e com crianças pequenas, enfim, não dá. Porque eu optei por acordar mais tarde e dormir mais tarde. Mas, por exemplo, quando eu tô muito estressada, quando eu me sinto assim, muito sobrecarregada, sabe? Eu entro pro banho, ponho um banho bem quentinho, sabe? Apago a luz, deixo só aquela luz amarela, sabe? Aquela penumbra. Põe uma música lenta, um louvor, ou uma música que você goste, que você sinta vontade. Sabe? Fico ali debaixo do chuveiro, respirando fundo, pensando, sabe? Isso se chama você refletir sobre o que você tá pensando. Quantas vezes? Quantas vezes eu fiz isso? Sabe, às vezes na confusão de dia, de criança, de família, de escola, de pandemia, de sai, não sai, de que não pode ter que botar mais, aquela estresse todo e cata brinquedo e tira brinquedo e briga com criança que ficou em casa, aquela coisa toda. Aí eu simplesmente paro, entro pro banheiro. Às vezes é tarde da noite, crianças já estão dormindo, o marido já tá dormindo, tá todo mundo dormindo. Eu entro, ligo o chuveiro bem quentinho, bem quentinho. Eu apago a luz, sabe? E começa a me perceber. Perceber a água caindo em mim. Perceber o quentinho. Sabe? Me perceber sobre o meu dia. Refletir comigo mesmo, sabe? Conversar comigo mesmo. Sabe? Eu ouvi uma frase muito engraçada que fala assim, se um dia me ver falando sozinha, não se preocupe, estou em reunião comigo mesmo. Com o meu próprio chefe, que sou eu. Sabe? Quantas vezes eu precisei fazer isso, sabe? Quantas coisas você tem ouvido nessas lives, sabe? E às vezes é muita informação. Sabe? Se acalma. Às vezes você não necessariamente precisa fazer isso. Eu gosto, às vezes você tem uma banheira na sua casa. Pode ser na banheira, entende? Às vezes você tem uma lareira, aqui no sul a gente tem lareira, pode ser uma lareira. Mas às vezes pode ser simplesmente você dar um passeio na praia, como algumas das vezes eu fiz, uma vida na minha adolescência, com a vida muito tribulada, com muito problema que eu sentia, sim, e não tinha controle sobre isso. Eu ia pra praia, sentava de frente ao mar. E eu fazia a mesma coisa, eu respirava. Sabe, eu ficava olhando o mar, me dava um tempo, às vezes de 15, meia hora. E eu saía dali com a convicção de que tudo que estava acontecendo não era dessa forma. Exatamente o que eu estava vendo, que existia uma luz no fim do túnel. Quantas as vezes eu deixei a minha carga emocional, a minha sobrecarga emocional na areia da praia.
no Rio de Janeiro. Uma tarde qualquer, sabe? Pode ser qualquer coisa. Eu, recentemente, antes de passar por todo esse processo de transformação, do que eu tô vivendo hoje, de ser uma nova mulher, em todas as situações, tanto financeira como a nível de propósito. Eu passei por um estresse emocional assim, muito grande, eu tava muito frustrada, sabe? Me sentindo assim muito pra baixo, me sentindo, sabe, um gênio com a capacidade incrível de produzir alguma coisa, mas eu não tinha assim, eu não conseguia saber por onde eu ia começar, chateada, estressada com as crianças, sabe? De mau humor, uma coisa que é raro eu tá, mas é de mau humor, sabe? Muito sem crise, sem saber pra onde ir, sem saber com que direção. Eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, amanhã eu vou ver o pôr do sol. E naquele dia eu não dormi, comecei a escrever as frustrações que eu tava sentindo, sabe? Tudo que eu tava sentindo, mesmo que fossem reais ou não fossem reais, sabe? Eu escrevi tudo. Eu devo ter dormido umas 3 horas da manhã. 5 horas da manhã eu acordei. E disse que ia ver o sol na lagoa aqui de Rio Grande, que é uma lagoa muito bonita, que particularmente eu acho bonita, tem uma paisagem diferente. E aí eu peguei 5 horas da manhã, vesti minha roupa de frio, né? Porque aqui faz frio 5 horas da manhã. Não tinha ninguém na rua. Ninguém na rua. Eu falei, mas eu vou assim. Aí quando eu cheguei na metade lá do caminho da lagoa, aí eu vi uns caras assim estranhos e eu tava sozinha. E eu fui andando, né? Pra oxigenar o cérebro, entendeu? Assim, pra fazer uma atividade, sei lá, pra fazer alguma coisa diferente. Eu fui andando. E eu falei, cara, eu que não vou ficar aqui. Dei uma corridinha, porque ó, veio uma pessoa na minha direção, eu corri, ó. Mas eu fui parar numa praça, que tem uma praça aqui. Isso, aí eu vi o sol nascer, né? Não vi o sol nascer na lagoa, mas vi o sol nascer na praça. Eu lembro de sentar num banco da praça, uma praça bonita que tem aqui, sentar, respirar, botar uma música que eu gostava, uma música mais calma, uma música que me conduzisse a ter esse momento comigo, sabe? Com as coisas com que eu acredito. E eu lembro de sentar na praça, respirar fundo, sabe? Conversar com Deus. Sabe, falar as coisas que eu tava sentindo, falar que as coisas que às vezes não eram nem reais, sabe? Às vezes eram cobranças que eu mesmo tava me cobrando e que eventualmente nem meu marido me cobrava, nem os meus filhos. Sabe, nem a realidade que eu vivia financeiramente me cobrava esse estresse emocional. Sabe, eu lembro disso, eu sentei na Praça Saraiva, que é uma praça aqui de Rio Grande, e eu sentei e eu respirei fundo diversas vezes, sabe? Respirar mesmo, sabe? Eu parei e comecei, sabe, a olhar o céu. E eu lembro de ter visto uns pássaros, que aqui tem uns pássaros bonitos. E aí eu lembro de ter visto uns pássaros sabe, e assim, os pássaros não têm preocupação com o que vão comer, com o que vão vestir, como que vai ser o futuro. Porque eles entendem que o criador deles, sabe, tá cuidando deles. Sabe, e que o criador deles vai ajustar tudo que tem que ajustar. E eu lembro dessa cena, eu lembro de sentar, respirar e falar. E sentir que Deus estaria cuidando de mim e que tudo aquilo que eu estava vivendo ia passar. Sabe? E se você falasse, Kelly, mas o que você estava de fato vivendo que era real? Muitas coisas não eram reais. Muitas coisas eram coisas que eu mesmo tinha colocado sobre mim. Entende? Mas é necessário você parar. Se você está sobrecarregada hoje, para. Sabe, em algum momento do seu dia, pode ser o dia a hora que as crianças não estão em casa ou que não tenha ninguém em casa. Sabe, faça alguma coisa, põe uma música lenta, sabe, uma música instrumental, sei lá, uma música qualquer. Eu ponho música porque eu gosto de música, mas você pode fazer o que você quiser. Sabe, mas que você se permita concentrar naquilo que você está pensando. Porque às vezes a gente pensa tantas coisas ao longo do dia, de maneira automática, que no final da noite a gente pensou em milhões de coisas. A única coisa que a gente não pensou foi como eu me senti nesse dia. E aí foi exatamente isso. E, né, acho que era uma segunda, sei lá. Uma segunda, eu tava muito, muito chateada. Muito mal comigo mesmo, mal com as minhas expectativas. E eu sentei naquele banco. E eu respirei fundo. Eu tava estressada com as crianças, sabe? Porque aí você se estressa com todo mundo. Você fica de mau humor, sabe? Você se sente assim, você se torna uma pessoa chata. Chata pra conviver, chata pra estar. E aí eu lembro que eu sentei, eu respirei e eu saí dali, sabe? Outra pessoa. Olha que impressionante, olha como que 15, 20 minutos, sabe? Às vezes de um banho relaxante, de um banho que você, sabe? Que você não tá preocupando com o outro, você não tá se preocupando com o filho, você não tá se preocupando com o marido, você não tá se preocupando com casa, com nada disso. Você tá se preocupando com as suas emoções e você senta e você conversa consigo mesmo. Sabe, você avalia de fato, você passa a limpo as suas emoções, você consegue vê-las como se você estivesse numa tela.
Sabe, quais são as emoções que você está sentindo, o que é real, o que não é. E você consegue parar para avaliar as circunstâncias. Eu gosto de fazer em ambiente aberto, muitas das vezes também, porque eu consigo avaliar o ambiente. Sabe, eu consigo avaliar a natureza e perceber, por exemplo, que a natureza ela tem uma movimentação, sabe? E que existe alguém que está cuidando disso. E que se alguém está cuidando disso, tem alguém cuidando também de mim. Entende? Então eu quero desafiar se você está sobrecarregado. Sabe? Não importa o horário que você vai fazer isso. Você precisa tirar um dia, um tempo. Não é um dia, não falo nem um dia. Sabe, às vezes 15 minutos que você tire pra você, sem ninguém, sem marido, sem mulher, sem trabalho, sem telefone, sem WhatsApp. Desliga tudo. Sabe? Tira esse tempo pra você pensar no momento de hoje, pra você avaliar suas emoções. Muitas das vezes, o que você tá vivendo, elas são reais porque você está sentindo, mas elas não são fisicamente reais, entende? Às vezes você não tá passando necessidade financeira, mas você fala, eu preciso ganhar alguma coisa porque... Entende? Eu podia estar ganhando mais e ok, você pode fazer isso, mas você está se colocando como se você estivesse passando fome. Sabe, nem tudo que você sente, de fato, é real. Não estou dizendo que não é real pra você, entende? Mas, às vezes, não é real, logicamente dizendo. Pessoas que, por exemplo, sofrem de bulimia, acontece muito isso. Ela tem uma imagem distorcida do corpo dela no espelho. E às vezes a pessoa, o que ela tá vendo, pra ela é muito real. O que ela tá sentindo é muito real. Mas quando ela se olha no espelho, sabe? Quando as pessoas olham pra ela não consegue, por exemplo, entender que ela não é aquilo que ela tá vendo. Sabe? Ela acreditou tanto nos olhos dela, no que ela sente, nos sentidos dela, que aquilo se tornou tão real que ela não consegue, por exemplo, perceber aquilo que não é real. Entende? Tem uma hora que se você começa a perceber que você está delirando nas suas imaginações, você precisa conseguir sentar com alguém de confiança, e eu me coloco à disposição para isso, sabe? Para perguntar para ela se tudo que você está sentindo é real ou se são coisas, por exemplo, fantasiosas. Quantas vezes me sentindo sobrecarregada porque você criou uma ideia de um assunto e que isso não é real na sua mente. Não é real de fato na sua vida, mas você criou. Você às vezes criou a ideia de que você precisa ser perfeita em tudo. Você precisa ser perfeita como mulher, você precisa ser perfeita como esposa, você precisa ser perfeita como tudo. É muito engraçado que muitas pessoas têm uma referência da mulher virtuosa, né? Ai, porque a mulher virtuosa trabalhava de manhã e à noite tinha lâmpada acesa. Mas é engraçado, né? Que a mulher só é virtuosa porque ela dá ordem às servas. Você entende? Eventualmente, você só vai poder ser virtuosa quando você puder dar ordem às servas. Sabe? Consegue entender? Ela diz que de manhã ela acordava, fazia as coisas e dava ordem às servas. Eu brigo com algumas pessoas que eu não sou só mais virtuosa porque me falta serva para dar ordem. Sabe, às vezes você não vai dar conta. Sabe, se alguém diz pra você que você tem que dar conta de tudo, eu quero te dizer. Você não vai dar. Eu não preciso te dizer isso, mas se você não entender, eu vou repetir. Você não vai dar conta de tudo. Se alguém disse pra você que você tem que dar conta de tudo, pergunta pra essa pessoa como que é a vida dela. Às vezes ela tem um suporte, às vezes os filhos já não são mais tão pequenos. Às vezes o marido não exige comida fresca. Você entende? E aí existem milhões de situações que fazem você se sentir sobrecarregada. Porque você se compara ou você acreditou que você tem que dar conta de tudo. Você não precisa aprender a dar conta de tudo. Você só pode dar conta daquilo que está ao seu alcance. Não tô dizendo para você não melhorar, para você não se organizar. Nada disso. Sabe, mas eu tô dizendo para você não se cobrar ao ponto de isso te sobrecarregar. Entende? De você, por exemplo, não conseguir fazer mais nada. Entende o que eu tô querendo te dizer? Então, permita-se sentir os seus sentimentos. E aí eu não falo de você ficar para baixo, não, mas sabe, é para ter esse momento. Sabe, você precisa meditar. E eu não tô falando, nada contra quem faça. Não, não é isso. Mas você precisa parar um momento do seu dia e sentar e conversar com você mesmo. E sentar e se observar. Não tô falando pra você ficar olhando pra si, nem é essa a questão.
simplesmente, mas é você olhar para si e permitir que você olhe para as circunstâncias de maneira como elas são reais. Entende? É você ter o seu momento, um momento com o seu Deus. Entende? Um momento com o Criador. Entende? Com aquele que te criou, te formou, te conhece, sabe quem é você, sabe as suas limitações, sabe tudo. Sabe, você precisa sentar o momento e o ideal seria você fazer isso todos os dias. Talvez antes de acordar, ou tomar um café, sabe? Tomar um café sem criança, acordar um pouco mais cedo, tomar um café sem criança, ou dormir um pouco mais tarde. Só para você respirar. Às vezes, respirar fundo e pensar um pouco, sabe? Não... Entende? Resolve, às vezes, a maior parte dos seus problemas. Sabe? Nós precisamos aprender a nos acalmar. Muitas pessoas são tão ansiosas que elas não aprendem a se acalmar. Você precisa aprender a se acalmar. Você precisa aprender a ter o controle das suas emoções. Uma vez que você tiver o controle das suas emoções, toda a sua autoestima, toda a sua percepção ao seu respeito, elas vão se encaixar. Sabe, muito dos salmos que foram criados, muitas das canções estavam sozinhos, sabe, refletindo sobre os próprios sentimentos. Entende? Elevo meus olhos ao monte, da onde me virá o socorro. Tava falando consigo mesmo, tava se questionando, sabe? Sabe, tem uma hora que você tem que parar e falar, elevo meus olhos ao monte, para onde vai me vir o socorro? Porque eu tô tão confusa que eu não sei nem para onde começar. E você se acalma. Você precisa aprender a se acalmar. Sabe, você precisa entender que você não vai dar conta de tudo. Outra coisa que vai fazer você deixar de carregar sobrecarga é você aprender a dizer não. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito difícil, a gente vai passar em outro momento de lives, a gente vai falar especificamente sobre esse assunto. Mas eu queria te dizer, você precisa aprender a dizer não. Sabe, eu não digo simplesmente não para os outros, mas você precisa dizer não até para atividades que você quer incluir. Sabe, você precisa aprender a ter prioridade na sua vida. O que é prioridade para você? Sabe, às vezes você precisa ter prioridade, por exemplo, para mim prioridade é tomar um bom café da manhã. Então, sabe, a palavra não é chuta, né? É um termo da marinha, né? Mas assim, você precisa falar, essa atividade aqui não vai entrar agora. Eu não quero que ela entre. Sabe? Então, se você vai tomar um bom café da manhã, senta e toma um bom café da manhã. Se você vai, por exemplo, se você, sei lá, se você gosta de tomar café com leite, gosta de tomar na paz, então assim, sai da frente do celular, sabe? Desliga todos os ambientes eletrônicos, sabe? Senta e toma seu café da manhã, são 15 minutos. Às vezes são 5 minutos que você vai levar. Entende? Aprenda a dizer não para aquilo que você acha que tem que inserir. Sabe? Faça uma lista do que de fato é indispensável. Você fala assim, se eu não fizer isso, eu vou ter problema. Se eu não fizer isso hoje, se eu não resolver isso hoje, eu vou ter problema amanhã. Isso é indispensável. Por exemplo, se eu não levar as crianças para a escola, eu vou ter um problema. Porque eu não vou ter um tempo para mim, para trabalhar, para fazer alguma coisa que eu queira. Entende? Então, para mim, isso é um problema. Você pode ter certeza. Eu não esqueço nenhum dia que eles têm aula. Entende? Não esqueço. E eu posso falar que com certeza isso é uma característica de todas as mães. Duvido que uma mãe esqueça, em plena pandemia, que os filhos têm aula. Não esquece. Pode esquecer o uniforme, pode esquecer a comida queimando. Mas que os filhos têm aula? Duvido. Não esquece. Por quê? Porque isso é importante demais. Então faça uma lista de prioridades. E diga não para as outras demais. Entende? Faça uma lista de prioridade. Sabe? Faça um compromisso consigo mesmo. Sabe? Não adianta você também fazer uma lista de coisas que não são prioridades e que você não dá conta e no final você fala, cara, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Entende? Faça uma lista de prioridade. Eu tenho uma lista que eu pego e eu escrevo tudo que eu tenho que resolver. Tudo, independente do dia. Aí eu olho aquele dia e falo, amanhã eu vou fazer isso aqui. Às vezes, assim, é mandar um e-mail. Sabe, eu podia mandar um e-mail agora, pronto, resolvi, tem menos uma coisa pra fazer. Entende? Você precisa aprender a dizer não. Dizer não pras pessoas, e a gente vai abordar esse tema mais na frente.
dizer não para as oportunidades que aparecem, sabe? Então tem uma oportunidade bacana e aí você quer incluir no seu dia. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para os desafios, às vezes, assim, sabe aquela coisa para te tirar do foco? Sabe, para te tirar do que você de fato tem que fazer? Muitas das vezes a gente se sente sobrecarregado porque a gente sai tanto do que a gente se planejou. Quando eu comecei no mundo digital, era impressionante. Eu comecei pelo tráfego pago, né, que é o que eu trabalho também. E aí eu gostei tanto que aí eu comecei a ver, por exemplo, programas de edição, de não sei o que. Daqui a pouco eu recebi uma proposta para a minha irmã me fez uma proposta de eu aprender, que ela pagaria um curso para eu poder aprender a fazer animação gráfica. Falei, opa! Eu falei, opa, peraí, não. Eu tava no tráfego pago, agora eu tô indo pra animação gráfica. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Aí eu falei, não, volta. Falei, não, olha, muito obrigada, sua proposta realmente é encantadora, mas não dá. Eu não quero, não é isso que eu quero pra mim. Entende? É uma proposta encantadora? Cara, fascinante. Talvez um dia, quando eu estiver onde eu estiver, talvez eu aprenda, ou talvez eu não aprenda. Entende? Talvez ela ainda queira pagar pra mim, ou talvez não, mas aí eu vou ter dinheiro pra pagar se eu quiser. Sabe, muitas das vezes se sentindo sobrecarregado porque nós saímos daquilo que nós nos propomos a fazer. Mas por escolha, porque não disse não. Entende? Não disse não. E eu quero desafiar você a dizer não. Sabe? Aí você muitas vezes fala assim, não, mas é só uma coisinha. Só mais 5 minutinhos e eu resolvo isso aqui. Não, isso aqui não, é só mais 5 minutinhos. E aí você tá abraçando o mundo. E aí depois você fala, cara, eu não aguento mais. Lógico que você decidiu abraçar o mundo. Você que tomou essa decisão. Sabe? Se você tiver que optar por mais 5 minutinhos, escolhe 5 minutinhos pra você relaxar. Entende? Escolhe 5 minutinhos pra você ficar 5 minutos a mais no banheiro. Sabe, às vezes com filho em casa, trabalhando em casa, ou às vezes numa situação assim muito atípica, muitas vezes a pandemia, nem às vezes ir pro próprio banheiro, quem tem filho pequeno entende o que eu tô falando, é o momento. Entende? Ô mãe, entende? Às vezes você só quer 5 minutos. Eu vou te dar 5 minutos. Deixa os 5 minutinhos que você pode fazer, se não é primordial, se não é prioridade, se você não resolver isso hoje, deixa pra amanhã. Aí você fala, isso é procrastinar? Não, isso é escolher prioridade. Você não disse que você não vai fazer. Você vai fazer. Mas você pode, por exemplo, optar por fazer amanhã, pra dormir mais cedo. Entende? Você não precisa concluir suas tarefas em 24 horas. Sabe, fazer 24 horas de resolver tudo, a menos que haja uma necessidade de fato. E aí quem tem que avaliar a necessidade é você. Tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, atividade física regularmente. E isso é a higiene mental, né? Pra quem não entende higiene mental, uma vez perguntaram na prova de uma criança o que é higiene mental. E a criança, o que a criança entende? 6, sei lá, 7, 9 anos, sei lá. Higiene mental o quê? Era lavar a cabeça. Mas higiene mental não é lavar a cabeça, embora lavar a cabeça faça um bem. Então, higiene mental é fazer aquilo que te dá prazer. Muitas pessoas, por exemplo, gostam de correr, gostam de fazer atividade física. Se isso te dá prazer, se isso te traz um bem-estar e é o seu momento com você, você deveria colocar isso como prioridade. Por quê? Porque se você estiver bem emocionalmente, você vai resolver e ver soluções para os problemas muito melhor, de forma muito mais adequada. Então, aprenda a dizer não. Não somente não para as pessoas, ok? Mas não para as atividades extras, para as oportunidades extras, entende? Que aparece. Sabe, às vezes você tá fazendo uma coisa importante e fala assim, aí vem uma coisa na sua mente. Aí sabe o que você faz? Vai lá e anota. Não sai do que você tá fazendo, anota. Aí põe anota no papel. Depois você volta e vê se de fato aquilo é importante. Entende? E se for importante, você vai fazer. Ou se não for importante, mas você quer fazer, você vai fazer assim mesmo. Então você precisa ter definida muito bem suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Tem gente que, por exemplo, fica frustrado se não lavar o banheiro de casa.
Então, se isso é muito importante, importantíssimo, importantíssimo, lava o banheiro. É o seu momento com você, você gosta de lavar banheiro, lava o banheiro. Tem gente que, por exemplo, é importantíssimo para que se organize na semana ter a comida pronta da semana, tira um dia e cozinha. Eu tenho tentado criar esse hábito de cozinhar uma única vez. Por quê? Porque isso facilita o fato de eu, por exemplo, só tirar e colocar no micro-ondas. Então eu ganho, por exemplo, 2 horas do período de almoço em que eu simplesmente posso sentar com os meus filhos. Tem um amigo meu, que quando ele assistir ele vai saber, que eu falava que eu queria botar tudo congelado, né? Que quando eu casasse, eu realmente acreditava que quando eu casasse, eu iria conseguir, por exemplo, cozinhar arroz, feijão, carne, deixar tudo congelado. E ele me zoava com isso, né? Mas hoje eu realmente faço, pelo menos o básico, o arroz, feijão e as saladas, eu deixo todas prontas. Eu tiro um dia, hoje foi um dia desses, eu tirei o dia e fiz toda a salada que eu queria, salada pra semana. A verde, que dá pra fazer, e as saladas cruas que eu como. Então eu fiz, por quê? Porque quando eu sentar amanhã com os meus filhos, talvez eu faça só uma carne, ou uma proteína. Mas aí eu levo 5 minutos fazendo, entende? Entende? Pra mim é melhor, eu prefiro. Defina suas prioridades. Você precisa definir a sua prioridade. E existem várias maneiras que você pode definir. E a primeira é: observe na sua lista de atividades o que é possível adiar. O que você tem que fazer? Você vai pegar e vai escrever tudo que você tem que resolver. Tudo. Tudo. Eu quando tem coisas para resolver em casa, eu coloco cômodos. Por exemplo, quarto, eu penso, quarto 1, o que eu tenho que resolver? Aí põe. Quarto 2, sala, banheiro. E eu vou botando. E a primeira coisa que você pode, por exemplo, pensar é: o que eu posso postergar? O que eu posso, por exemplo, adiar que não vai gerar um impacto significativo no que eu quero fazer? De fato significativo, de falar assim, cara, se eu não fizer isso hoje, deu ruim. Pagar uma conta no dia do vencimento. É uma coisa, se você não fizer hoje, vai dar ruim, porque no dia seguinte você vai pagar juros, entende? Ir no banco, resolver um problema, cancelar uma assinatura, sabe? Se você, por exemplo, vai começar a contar de novo a assinatura amanhã e você quer cancelar hoje, se você não cancelar amanhã, vai virar, então isso vai dar ruim. Então, assim, entende? E aí você precisa colocar o que de fato você não pode postergar. E aí você vai riscando, vai sublinhando, vai grifando, sei lá como você vai fazendo, vai botando coraçãozinho, estrela do lado, naquilo que de fato você tem que fazer. Que é inevitável, que é inadiável, ok? Aquilo que... Ok, feito isso, vamos lá. Nós lidamos com diversas distrações o tempo todo. Se você não souber impor limite e dizer não, é possível que a sua atividade de listas o engula o tempo todo. Então foi aquilo que eu falei anteriormente. Você tem N atividades e N distrações que vão aparecer. Você tem que fazer o quê? Se é uma distração, você pega uma folha, escreve um nome. Eu tenho uma folha que eu vou seguir na sequência. Escreve, por exemplo, vem uma coisa, você tá fazendo uma coisa, vem uma outra coisa na sua cabeça, você escreve, ignora aquela ali por um momento, escreve o que você pensou, ignora e continua. Porque se de fato aquilo fosse muito importante, ela estaria na sua lista de prioridades, você não vai esquecer. E aí você põe ali, marcou. Eu, por exemplo, eu tô lendo um livro, né? Quero terminar de ler um livro, então eu já botei ali, ó. Veio agora aqui, ó. Terminar de ler o livro, Pense em Riqueza. Entende? E aí, ok, vou anotar aqui. Aí no final do dia eu olho lá as distrações e falo, isso aqui dá pra fazer amanhã, isso aqui dá pra começar, entende? E aí você começa a se organizar. Outra coisa também que você precisa aprender é delegar. Sabe, você precisa delegar funções, delegar atividades. E aí você tem que avaliar se de fato o que você está vivendo, o que você está vivenciando de sobrecarga, não é simplesmente porque você é perfeccionista demais para deixar o outro fazer do jeito dele. Você precisa aprender a delegar. Sabe, você precisa aprender a dizer para o outro ou dividir na família o que cada um vai fazer. Você entende? E cada um vai fazer aquilo ali. Ou definir junto com o seu marido, com a sua mãe, sei lá o quê. Sabe, é muito comum quando você mexe em tecnologia as pessoas acharem que você tem todas as respostas. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim é. Então as pessoas me ligam assim, eu quero fazer uma coisa
Eu preciso resolver um negócio, sei lá, no Insta. Eu preciso resolver um negócio, você me ajuda? Eu falo, opa, o fato de eu saber um pouco de tecnologia não quer dizer que eu não vou ter que ter o mesmo trabalho que você, procurar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o caminho que você procura. Aí você procura, caso você procure do jeito que eu vou fazer, porque às vezes eu vou fazer a mesma coisa que a pessoa, procurar. Se você por acaso procurar e não achar, aí você volta. Ou às vezes, sabe o que eu faço? Às vezes a pessoa fala assim, preciso muito que você me ajude, é pra agora. Eu falei, então, só posso te responder daqui a 3 horas. Aí a pessoa se resolve, entende? Porque se é pra agora, ela vai ter que dar um jeito de resolver o problema dela. Porque realmente, às vezes, só posso daqui a 3 horas. E aí a pessoa fala, não, já resolvi. Se já ia resolver sem mim, meu filho, pra que me ligou então? Pra botar uma distração. Mas aí eu aprendi a dizer não. Eu falo, não, agora eu não posso. Agora, por exemplo, agora eu tô com um cliente, agora eu tô trabalhando, agora eu tô estudando alguma coisa que é importante. Não posso. Entende? E se de fato for muito importante pra pessoa, ou ela vai dar um jeito dela de achar, ou ela vai esperar eu terminar minhas 3 horas, 4 horas, sei lá, no final do dia, quando eu puder ajudá-la. Mas eu não posso, por exemplo, parar, a menos que seja uma coisa emergencial. Sim, sei lá, uma emergência. Tem muita emergência, sim. E aí tem essa questão, eu tenho um costume seguinte, tudo aquilo que é emergencial, a pessoa me liga. Sabe, se a pessoa não me ligar, eu vou entender que pode esperar. Mas não é ligar pro WhatsApp, não. É ligar pro meu telefone, pra dar trabalho, entendeu? Dá trabalho. Então, se por acaso alguém... As pessoas me conhecem. Falam, se você estiver precisando de alguma coisa que for emergencial, me liga pro meu telefone. Ele tem que tocar. Porque às vezes o WhatsApp eu não olho. Às vezes a pessoa fala, mas você passou o dia inteiro online. Eu falei, meu Deus, mas o fato de eu ter passado o dia inteiro online não quer dizer que eu estava olhando. Eu estava fazendo outra coisa. Então, aprenda a delegar funções. Muitas das vezes você trabalha tanto, que você fica retendo, por exemplo, um dinheiro para alguém fazer uma faxina na sua casa. Sabe, às vezes o que você precisa é que aí no sábado que você não trabalha, você tem que arrumar a casa. Poxa, mas você trabalha tanto, será que não tem como ajustar um pouco as finanças para que você possa ter um suporte para justamente no único dia que você está em casa, você curtir a casa? Sabe, entende? Mas muitas pessoas não fazem isso por quê? Não é porque não tem dinheiro, é porque acha que a pessoa não vai limpar a casa direito, que a pessoa não vai passar a roupa direito, sabe? Que a pessoa não vai fazer do jeito dela, sabe? Que não vai ficar igual. Tá, não vai ficar igual, mas quanto é que de fato os detalhes são tão importantes? O que é mais importante pra você? É o detalhe de por exemplo, de um banheiro que a pessoa não escovou o rejunte. Às vezes a pessoa limpou tudo, mas não escovou o rejunte com escovinha de dente. E aí você fala, eu gosto de escovar, e você perde 10 anos escovando. E aí você perde a oportunidade de brincar com seu filho, você perde a oportunidade de, sabe, se... E aí você se sobrecarrega por escolhas, pelo seu perfeccionismo. Sabe, por não ter a capacidade de delegar para outro. O que você faz? Na próxima vez você fala assim, eu gostaria que você, por favor, escovasse. Com a escovinha, você dá a escovinha de presente lá e fala, eu gostaria. Você entende? Mas muitas das vezes você se sobrecarrega porque você não tem e não faz a opção de abrir mão de alguma coisa que muitas das vezes é fazer igual que você faz, do seu jeito, para que outra pessoa faça. Sabe? Devagar se vai ao longe. Outra maneira também que você consegue se desobrecarregar é não estar com pessoas que, sabe, sugam a sua vitalidade. E isso é muito importante. Eu sei que existem pessoas que são nossos amigos, que a gente considera, que a gente ama, que são importantes pra gente, mas tem, assim, pessoas que não dá. Entende? Não dá. Sabe, você passa, sei lá, conversando 2 horas com ela, você sai, sabe, assim, mal. Sabe, são pessoas que sugam a sua vitalidade, ela suga tudo que você tem. Sabe, ela suga a sua alma. Sabe, você sai de lá e fala, caraca, cara, eu saí de lá, assim, exausto. Tô falando que você não possa ajudar e nem que você possa amar, não é nada disso. Mas você tem que avaliar também as pessoas com quem você se relaciona. Sabe? Que você opta por se relacionar. Eu não tô falando de marido, de filhos, nem de família, muito assim, entendeu? Por exemplo, às vezes você, sabe, às vezes você vai num lugar que você fala, não vou não. Eu tenho determinadas situações que eu sei
que eu já conheço, que eu simplesmente não vou. A pessoa fala, vamos fazer isso, vai acontecer isso, isso. Eu falo, não vou não. A pessoa pergunta por quê? Eu falei, porque eu não quero. Porque eu sei que no final da história vai dar ruim, eu vou me desgastar emocionalmente. Eu não quero ir. E eu não vou. As pessoas falam, mas é um absurdo, é fulano, é ciclano. Eu falei, ok, mas eu não vou. Sabe, porque eu sei como que eu vou sair daquela situação. Você entende? Eu já fiz isso algumas vezes. Não faço sempre, mas assim, em algumas situações eu falei, não vou. Às vezes a pessoa fala, vamos ajudar fulano. Eu falo, não vou. E às vezes o fulano é da sua casa, entende? Por quê? Porque eu já ajudei o fulano na mesma situação e eu me estressei, eu me aborreci, eu me prometi. Lembra eu prometer? Eu me prometi que eu não ia mais me colocar nessa situação, então eu não vou. Porque se é a mesma situação, com as mesmas pessoas, a possibilidade de dar o mesmo resultado é muito grande e eu não vou. E eu não vou. Por exemplo, eu não coloco mais sanca. Entende? Eu não coloco sanca. Uma vez eu fui com... minha irmã estava grávida, eu fui fazer um trabalho com a minha irmã e ela estava grávida da minha sobrinha e ela falou que resolveu fazer a obra grávida. Ok? Grávida. Por mim eu não faria obra nenhuma grávida, eu pagaria, mas ela queria economizar, e ela queria, e ela fez, vamos lá, irmã, você é minha irmã do coração, e aí eu falei, cara, vou lá ajudar a grávida, minha irmã, que eu amo, que tá pegando, enfim. Aí fui parar lá na casa dela. E aí, ela me resolveu que queria colocar sanca na parede. Sanca de isopor na parede, falando, porque vai sanca, e aí assim, ninguém é profissional, tá? Ninguém é profissional. Nem sangue, nem papel de parede. Mas ninguém é profissional. Mas aí aí você vai com uma boa vontade. Sabe? Você fala assim, cara, vou botar sanca, né? Vou ajudar, vou dar o meu melhor, né? Aí você põe a sanca, aí a pessoa fala assim, mas tá torto. Você fala, não mas é porque a gente não é profissional, né? Aí a pessoa fala, mas você pode tirar só um pouquinho? Só pra tentar fazer. Aí você tira a primeira sanca. Não sei se você sabe o que é sanca. Sanca é como se fosse um rodapé de teto. É um rodapé de teto, tá? E tem que ter os encaixes certinhos, tá bom? Tem que ter os encaixes. E aí você corta nos encaixes. Quando não dá o certo encaixe, tá? Aí é o problema. Aí, tá lá a sanca. Aí fiz um lado, aí a sanca não encaixavam, porque eu não sou profissional. Aí ela me pedia pra tirar a sanca. Aquilo foi me dando nervoso. Foi me dando nervoso. Eu ficando com uma raiva. Entende? Por quê? Mas por que eu fiquei com raiva? Porque eu poderia ter simplesmente, quando a sanca tivesse começado a me dar problema, eu falar, ô maninha, amo você, mas pra mim não deu. Não dá. Paga alguém pra botar a sanca pra você. E aí, hoje, eu não ponho sanca. Em lugar nenhum. Nenhum. Nem no tio, nem no primo, nem na mãe, eu não ponho sanca em lugar nenhum. Mesma coisa com papel de parede, mas você entende? Então se alguém fala assim pra mim, Kelly, vem botar sanca? Não. Não ponho. Não ponho. Mas por que hoje? Porque eu já sei que isso me gera um estresse, um negócio que eu falo, não ponho. Se a pessoa realmente quer sanca, ela pague, ou ela suba, ou sei lá, o que ela faça na vida dela. Mas eu não vou colocar sanca. Entende? São coisas que eu tive que aprender a lidar. Consegue entender? Sabe? E tem muitas pessoas que elas fazem exatamente isso. Sabe? Você senta pra conversar com ela e você já teve em situações que já aconteceu e você fala, cara, não adianta explicar. Sabe quando você quer explicar pra alguém que tá convencido? Sabe? Você, por exemplo, você ama, você entende que a pessoa talvez seja... Você pensa, ok? Que a pessoa esteja indo para um melhor... Que não é o melhor caminho, e você ama, você quer sentar. E aquilo te desgasta emocionalmente, por quê? Por que aquilo te desgasta emocionalmente? Porque a pessoa, ela não está aberta a ouvir. E aí você se cansa. Você sai de lá frustrada. Hoje, quando eu começo a argumentar com qualquer pessoa, eu falo o seguinte. Quando eu percebo que a pessoa tá dando muito, assim, muito rebatida, eu pergunto assim, eu vou conseguir te convencer do contrário? A pessoa fala, não. Eu falei, então eu vou parar por aqui, pra não me cansar. E realmente eu paro. Eu paro. Eu não continuo. Sabe? Hoje, por exemplo, eu falo, você quer ajuda? A pessoa fala, quero. Eu falei, então, vou te ajudar assim. Você quer assim? Não, então tá bom. É o que eu posso fazer. Entende? Então, muitas pessoas que se relacionam com a gente, às vezes a gente quer ajudar, quer amar, mas você, assim, você se sobrecarrega emocionalmente
Porque você quer ajudar, mas o outro não quer ajuda. Às vezes o outro só quer alguém para despejar todas as mágoas, todas as lamúrias da vida. E você não pode fazer nada. Você entende? Então, assim, cuidado com esse tipo de pessoas. O problema é que muitas das vezes esse tipo de pessoas são pessoas que nós amamos muito. Eu entendo, e realmente eu entendo que muitas das vezes os relacionamentos mais profundos e que nos trazem tantos problemas, a gente gostaria que fosse diferente. Mas, assim, eu lamento te informar, você não é capaz de mudar o outro. E se o outro tá te magoando, te ferindo, botando sobrecarga sobre você, mesmo que seja alguém que você ame, você deve ter ressalva com a aproximação. Sabe, quantas vezes a gente tem parentes que são envolvidos em drogas, sabe? E eu não tô falando que você não deva amar. Você deve amar, você deve acolher. Mas você também precisa pôr limite para suas emoções, entende? Porque se você ficar mal, você também não vai poder ajudar de maneira sadia, você entende? Se você ficar sobrecarregado, se você não conseguir ver, por exemplo, a esperança, você não vai poder ajudar quem está sem esperança. E muitas das vezes, dar uma pausa é mais importante do que dar continuidade. Entende? Para você respirar e para você avaliar. Quantas vezes pais, sabe, se sobrecarregam por causa dos filhos? Entende? Quantas vezes pais e mães se sobrecarregam porque tem que ajudar, e aí você não percebe que quando você está fazendo isso, você está se sobrecarregando, que a carga do outro, você não está permitindo, por exemplo, que o outro cresça. Entende? Sabe, você precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoas. E aí, eu vou falar algumas características, né? Às vezes é o crítico pretencioso, é aquele que te critica assim, sabe, na entrelinha, sabe, que te coloca pra baixo, sabe, que anula suas expectativas, sabe, é o que só aparece quando precisa, sabe, se ele só aparece quando precisa, ele pode esperar sem problema nenhum, entende? Outra coisa também que muitas das vezes te deixa sobrecarregado emocionalmente é o ambiente que você tá. Muitas das vezes você tá tão sobrecarregada que você não percebe que o seu ambiente, aí eu não falo simplesmente de você ter uma casa organizada, porque a organização depende muito de cada pessoa, ok? Eu falo de ter um ambiente aonde você vive organizado. E eu não tô falando no padrão do outro, ok? Tô falando naquilo que você julga que está organizado, tá bom? Então, você precisa ter um ambiente em que, por exemplo, você não precisa ficar pulando sobre as coisas para passar. Mas às vezes você tá tão sobrecarregada que você deixa uma coisa, aí deixa outra, depois deixa outra. Sabe, se você já chegou nesse caos, não tem problema. Você não precisa tirar, por exemplo, um dia inteiro para resolver isso. Coloque, hoje eu vou guardar uma peça. E guarde somente uma peça. Eu sei que quando a gente quer mudar de vida, a gente pega sabe, levanta o guarda-roupa pra cima. Mas tudo bem se você tiver tempo pra fazer isso. Faça, eu acho que vai te fazer bem. Mas se você não puder fazer isso, faça uma coisa de cada vez. Aprenda a fazer uma coisa de cada vez. Aprenda a se colocar num ambiente em que você consiga olhar e saber onde você tá. Entende? Outra coisa também que te deixa sobrecarregada é o fato de você nunca ser a prioridade da lista. Você nunca é a prioridade. Você nunca é a prioridade das circunstâncias. Os seus filhos são prioridade, seu marido é prioridade, a casa é prioridade, sua mãe, seu pai, seu tio, seu cachorro periquito. Você nunca é prioridade. Sabe? Até quando? Todos vão ser prioridade menos você. Sabe? Você precisa se colocar em determinado ponto, em aspectos, como prioridade. Eu lembro de uma cena, isso tem muito tempo, meus filhos agora têm 5 e o Bernardo tem 5 e a Daniela tem 3, em que eu tive eles muito próximos uma da idade do outro. A Daniela era recém-nascida, o Bernardo tinha 1 aninho e a Daniela nasceu, o Bernardo ia fazer quase 2. E a Daniela tava chorando muito, que a Daniela só dormia no colo. E o Bernardo dormia antes da Daniela existir. Eu dormia com ele um pouquinho, né? Gostava do chameguinho dele. Mas teve um dia que os dois estavam chorando muito. Eu tava com os dois sozinhos.
E os dois estavam chorando muito, muito. Era o Bernardo chorando porque me queria, era a Daniela chorando porque me queria, eu não conseguia administrar os dois. Chorando, assim, chorando. E aí eu lembro de ter um sofá-cama no quarto deles, eu abri o sofá-cama, botei a Daniela no bercinho dela, botei o B na caminha dele, e todos chorando. Botei um travesseiro e eu deitei. E deixei ele chorar. E comecei a respirar fundo. E o choro, assim. E eu comecei a respirar fundo, comecei a me acalmar. Porque, assim, entende? Eles ficaram chorando, sei lá, um tempo. Sabe, naquele momento, eu fui a prioridade. Você pode falar, mas e as crianças chorando? Não era fome. Não ia morrer, você entende? Sim, se eu continuasse nesse estresse, tava arriscado eu dar neles. Entende? Então, assim, era melhor ele chorando o tempo que tivesse que chorar pra eu me acalmar do que eu não me acalmar e fazer eles chorarem mais ainda. Porque sem paciência, porque... Você entende? Então, eu fiz exatamente isso. Eu parei, respirei, esperei chorar, acalmou, aí o marido chegou, pegou uma criança, o outro se acalmou. Você entende? Às vezes você precisa fazer isso. Às vezes você quer fazer uma unha e não consegue, porque, por exemplo, você tem que lavar a louça. Sabe? Porque, por exemplo, você tem que fazer a comida. Porque, sabe? Porque tem isso. Não. Não. A louça pode ficar pro dia seguinte. Ah, mas e a louça do dia seguinte? Ah, você pode ter certeza que o dia que não tiver mais nenhum, tá? Eu tenho um costume aqui em casa. Eu guardo todos os copos que a gente não utiliza, todos os pratos, a gente deixa somente a quantidade mais ou menos que a gente usa. Você pode ter certeza do que eu tô te falando. Certeza do que eu vou te falar. Se você botar 3 copos e todo o resto guardado, você não vai, a sua cabeça vai fazer o mais fácil, que é lavar ali para usar. Sabe? Então, às vezes é necessário você, por exemplo, deixar a casa do jeito que tá e fazer o que você precisa ser feito para você. Sabe? Às vezes é preciso deixar os brinquedos das crianças aonde estão, entende? Para você ter o seu momento de serenidade. Sabe, o momento que você respira, porque assim, honestamente, não é bom. Mas você não vai morrer se ficar um dia, 2, 3 dias. Agora, eu posso te falar, se você continuar se sobrecarregando, você pode ter um infarto fulminante. Entende? Então, você precisa ser também a prioridade da sua lista. Sabe, o que você faz? O que você gosta? Quando eu falo pra você, por exemplo, tomar o café do jeito que você gosta, ou, por exemplo, tomar o banho até mais tarde, sei lá o que você quer, eu tô te colocando como prioridade da lista. Sabe, às vezes você coloca todo mundo como prioridade. Sabe, ninguém pode esperar, mas você pode. Ninguém pode aguardar, mas você pode aguardar o tempo todo. Sabe, ninguém pode fazer nada, mas você pode. Ninguém pode esperar 2 minutos. Ah, minha pequenininha. Sabe, ninguém pode, mas você pode. Ninguém pode esperar, ninguém pode aguardar. O seu cliente não pode esperar, por exemplo, uma resposta no dia seguinte. Entende? Você tem que aprender a se colocar como prioridade. Senão você sempre vai se sentir sobrecarregado. Entende? E aí eu te proponho hoje a fazer exatamente o que eu tô te falando. Tenha os seus minutos com você. Tenha os seus minutos com as suas emoções. Tenha os seus minutos com quem você é. Coloque-se como prioridade da lista. Aprenda a dizer não às distrações. Sabe? Anota a distração que veio na sua mente e põe lá. Se de fato elas forem importantes, ou elas que você julgar que precisa ser feito, você faz em outro momento. Entende? Você não precisa saber fazer tudo e dar conta de tudo. Não precisa, até porque você não vai dar conta. Então, se você tá vivendo num mundo de conto de fadas, lá, sabe, da Cinderela, sei lá, esses contos de fada de princesa que, sabe, da Disney, entende? Em que dá conta de tudo, sabe, que tem varia mágica, a vida real não é assim. A vida real você tem muito mais situações do que um conto de fadas. Ou de novela, sabe? É engraçado, né? Que eu não vejo. Nas novelas as casas sempre estão arrumadas, já reparou?
As novelas, as casas sempre estão arrumadas, tá tudo sempre assim, sempre as mulheres são sempre maquiadas. Às vezes tá passando um blush. Às vezes pra se maquiar você demora meia hora, mas na novela a pessoa tá passando blush de batom. Entende? Então, assim, não se sobrecarregue, sabe? Coloque limites sobre as atividades que você vai fazer. Faça uma lista de prioridade. Começa por hoje. Dorme. Antes de dormir, dê o seu tempo. Sabe? Você não nasceu para ser super-herói, para ser tudo o que todo mundo quer que você seja. Mas você pode fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Entende? Eu quero desafiar a isso. Sabe? Tire a sobrecarga, delegue funções, deixe outras pessoas te ajudarem. Peça ajuda. E eu quero te garantir que toda sobrecarga emocional e que acaba se tornando uma sobrecarga de tarefas, elas vão sumir. Porque todo mundo tem 24 horas. A diferença é que tem pessoas que escolhem o que vai fazer nessas 24 horas como prioridade. E eu encerro minha live por aqui te dizendo: não se sobrecarregue. Porque a sobrecarga, normalmente, com os eletrônicos, danifica o produto. E você é o melhor produto. Você é a melhor pessoa. Você é um ser único. A sobrecarga vai danificar a sua essência. Uma boa noite. Até a próxima live.